Ok, pessoal, estamos aqui para falar então sobre as técnicas de obtenção de relação maxilomandibular. Primeira pergunta, né? Em que posição reabilitar? Na relação cêntrica? Quando eu pergunto reabilitar, eu quero dizer ortodonticamente, proteticamente, cirurgicamente. Em que posição eu preciso reabilitar o meu paciente? Em que posição eu vou fazer coroas? Em que posição eu vou fazer facetas? Em que posição eu vou fazer lentes de contato? A palavra reabilitar engloba tudo isso. Qual é a posição que eu preciso para fazer isso com segurança, com previsibilidade? Essas são as palavras-chave. Na relação cêntrica, na oclusão cêntrica, na MIH, na posição de repouso, retrusiva, posição terapêutica, qual a posição que eu vou escolher para reabilitar? Lucia só teve um probleminha. Eu acredito que ele tenha utilizado o termo RC querendo se referir a OC. Porque quando ele sugere que RC coincida com o máximo de intercuspidação habitual, não pode coincidir, né, gente? Estão lembrados? Não pode. Em RC não tem contato dentário. E na máxima intercuspidação tem o máximo de contato dentário. Uma não pode ter e a outra tem que ter o máximo. Então não dá para coincidir. O que pode coincidir? OC. Então se ele usou a escrita RC, mas se ele pensou em OC, está certíssimo o que ele escreveu. Tá? O Silva diz o seguinte: se todos os contatos ocorrerem ao mesmo tempo, OC coincidirá com a máxima intercuspidação, desde que a gente tenha partido da relação cêntrica, do equilíbrio articular lá, espaço articular preservado, em RC. Aí a gente chega em OC, lembram daquele slide que sobe um pouquinho só de RC para OC, e aí a gente tem todos os contatos coincidindo a posição de OC com máxima intercuspidação habitual. Segundo Silva, esta então seria a posição ideal para as reabilitações. Concordo plenamente. A gente tem que reabilitar o paciente na posição de OC. Ah, mas e se OC não coincide com MIH? Aí a gente tem que fazer coincidir. Esse é o nosso trabalho. É possível fazer isso? Perfeitamente possível. A gente tem técnicas para fazer isso. Okay? A gente tem técnicas para descobrir RC, a gente tem técnica para descobrir OC e tem técnica para fazer OC coincidir com MIH. A reabilitação, se você for seguir ao pé da letra, a reabilitação é devolver para o paciente OC, tirar ele da MIH que está fazendo mal e levar ele para OC, que vai devolver o equilíbrio. Essa é a reabilitação, seja ela protética, cirúrgica, ortodôntica. Tirar o paciente de uma MIH que está causando transtorno muscular e articular e levar esse paciente para uma OC, oclusão cêntrica, que permite um reequilíbrio articular e muscular. A posição de reabilitação é OC, que preserva os espaços articulares e suas estruturas, quando em estática e também em dinâmica. Sem conhecer RC, não é recomendável reabilitar. Ou seja, a MIH desse paciente não coincide com OC. Primeiro, pense no caso. A maioria dos profissionais reabilita em MIH. Ele sequer sabe se aquela MIH coincide com OC. Na maioria das vezes, eu já vou adiantar, não coincide. A gente só descobre isso quando a gente sabe a posição de OC, quando a gente conseguiu identificar OC. Aí a gente já vai perceber que não coincide com MIH. Mas se eu reabilito o paciente em MIH e ela não coincide com OC, o que eu estou fazendo? Eu estou perpetuando o problema articular e muscular desse paciente. Pode não dar problema imediato. Pode não acontecer nada no dia seguinte, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 5 anos. Pode não acontecer. Isso vai depender da capacidade de adaptação fisiológica desse paciente. Se ela for muito alta, o problema vai acontecer lá na frente. Ou talvez nem aconteça. Mas e se ela não for assim tão alta? O problema pode acontecer amanhã, daqui 15 dias, daqui um mês. E imagine, você reabilitou aquele paciente. Digamos que você tenha feito uma reabilitação total com prótese, com implante. E aí, você reabilitou em MIH, que muita gente fala, não, tá bom, tá estável, faz assim mesmo. Pensem nisso. Como obter RC? Bom,
Isso aí é outro fator que a gente vê por aí, sem dúvida, inúmeras maneiras de se obter RC. Eu vou colocar aqui só as mais conhecidas, né? A técnica do traçado do arco gótico com auxílio do registro intraoral, desenvolvida por Guise lá em 1910. Olha, 1910. A técnica da deglutição de Shanahan, em 56. A técnica bilateral da manipulação de Dawson, uma das mais utilizadas, Dawson em 1973. E a técnica frontal de manipulação de Ramshaw e Ash em 84, também bastante utilizada. Para quem ainda não conhece, né? O que eu quero deixar aqui bem evidente é o seguinte, isso aqui, ó. Com essa técnica de manipulação, a posição que o côndilo ocupa é uma posição posterior na cavidade glenoide. Aqui, ó, pressionando a zona bilaminar, pressionando as estruturas posteriores. Você acha e concorda que essa aqui, segundo a técnica, seria a relação cêntrica? Você vai reabilitar o paciente nessa posição aqui, mantendo, perpetuando essa agressão às estruturas posteriores? Técnica bilateral de manipulação do Dawson. Nessa técnica de manipulação, ele quer trazer o côndilo para posição mais anterior e superior na cavidade glenoide. Foi o que o Dawson disse. Pressionando as estruturas aqui, diminuiu o espaço anterior. Você vai reabilitar o paciente nessa condição, diminuindo o espaço para o disco articular, comprimindo o disco. Técnica da deglutição de Shanahan. Essa daqui é aquela técnica onde os pacientes posicionam a língua posteriormente, deglutem, para levar o côndilo para uma posição mais posterior, porque é a posição de deglutição. Lembra-se da posição retrusiva? Se você reabilitar o paciente nessa posição retrusiva, você já está na posição máxima posterior da mandíbula para não causar dano às estruturas posteriores. Imagine que você está ali, a sua máxima intercuspidação vai coincidir com essa posição retrusiva. Quando o paciente daí desenvolver qualquer retrusão, não tem espaço nenhum mais. Ele vai estar comprimindo totalmente as estruturas posteriores. Quando ele deglutir, ele estará pressionando todas as estruturas da região posterior articular. E a técnica do traçado do arco gótico com auxílio do registro intraoral. Guise desenvolveu essa técnica, na realidade, com o registro extraoral. Mais adiante, passaram isso para intraoral porque consideraram que fica mais fiel e mais prático também. Em 1910, Guise criou um dispositivo extraoral para registrar os movimentos mandibulares em pacientes portadores de prótese total. Veja, prótese total. Não tem referência nenhuma. Pensava pouco o Guise, né? Esses aqui são os aparelhinhos que a gente utiliza para fazer o registro intraoral. Um aparelhinho de acrílico com uma base metálica aqui, onde vai ser desenhado o arco gótico, e aqui também um aparelhinho de acrílico com uma pua, um parafuso, que vai fazer o desenho na plataforminha metálica que fica no inferior. É óbvio que isso daqui tem técnica para construir, a gente tem que saber a posição, o centro geométrico da maxila, e aqui também tem que estar posicionado adequadamente. Na boca do paciente a gente coloca os dois aparelhinhos, perceba que ele fica em uma posição que não permite contato dentário, para que ele possa se movimentar livre de interferência, e aí o paciente faz os movimentos mandibulares e desenha o arco gótico. A gente sabe exatamente o que significa cada traçado desse, e a gente identifica as posições aqui. Isso fica para um próximo bate-papo. Mas é assim que funciona o registro intraoral de Guise. Como obter RC? Segundo Sanches, as técnicas ficam sujeitas a falhas, tanto por parte dos operadores como dos pacientes. Veja, uma coisa muito interessante é a questão da reprodutibilidade. Se o profissional faz a manipulação, ou seja, ela, qualquer técnica que você utilize de manipulação, se o mesmo profissional fizer a manipulação em momentos diferentes, num dia, no outro, ou até mesmo no mesmo dia, se fizer 2 vezes no mesmo dia, dificilmente ele vai encontrar a mesma posição. É uma falha do profissional, pelo que diz Sanches aqui. Mas também há a falha do paciente. Você pede para o paciente relaxar para fazer a manipulação. Qual o controle que você tem disso? Você sabe se o paciente está relaxado? Você sabe se o paciente está forçando uma posição ou está resistindo à manipulação? É muito difícil que a técnica de manipulação
tenha reprodutibilidade. Isso é fato. Tem estudos aí que comprovam. Outra coisa é o conceito. Para o conceito da manipulação bilateral, eu trago o côndilo para frente. Da manipulação unilateral, eu levo o côndilo para posterior. Quer dizer, já fogem do nosso conceito de RC. Já não está em RC, relação cêntrica. Está posteriorizado ou anteriorizado. Quando eu uso a técnica do arco gótico de Guise, do registro intraoral, eu não manipulo o paciente. Eu não faço força. Eu não preciso que ele resista. Eu não levo a mandíbula dele para lugar nenhum. Quem leva a mandíbula é a própria musculatura do paciente. Eu consigo colocar o registro na boca do paciente hoje, ele faz o desenho do arco gótico. Se eu colocar daqui 2, 3 dias, ele vai fazer o mesmo desenho de arco gótico. Então, a reprodutibilidade dessa técnica é espetacular. Eu não tenho variação significante. Posso utilizar essa técnica com segurança, com previsibilidade. É óbvio, entenda o que eu vou dizer aqui. Se eu colocar esse registro na boca de um paciente com desarranjo articular e muscular, ele vai fazer um desenho de arco gótico. Certeza, eu coloquei o registro na boca dele, ele vai movimentar, vai fazer um desenho. Se eu tratar esse paciente com a posição terapêutica, com o aparelho plano, reequilibrar a musculatura desse paciente, devolver o espaço articular adequado e colocar o registro na boca dele, ele vai traçar um arco gótico diferente daquele que ele traçou anteriormente. Entenderam isso? Se eu reequilibro a musculatura, eu tenho um desenho de arco gótico. Se o paciente está desequilibrado, ele tem outro desenho de arco gótico. Isso é fundamental para reabilitar. Eu não vou reabilitar o paciente com aquele desenho do arco gótico, musculatura e articulação desequilibrados. Eu vou reabilitar esse paciente com o desenho do arco gótico, musculatura e articulação equilibrada. É nesse arco gótico que eu vou determinar RC. Naquele anterior, todo desequilibrado, eu não vou determinar RC. Os côndilos não vão estar centralizados. Isso tem que ficar claro. Esse é o pulo do gato. Ok? Então, já falamos sobre técnicas de obtenção. Nem preciso dizer qual técnica a gente utiliza. Utilizamos a técnica do registro intraoral depois de ter equilibrado a musculatura e preservado o espaço articular. Aí é que a gente vai partir para a reabilitação, tá certo? Vamos ter outros bate-papos. A gente vai conversar sobre isso daí. Nos vemos em breve. Um abraço. Até mais.